Olá, a nossa fala hoje estará em torno do gênero narrativo, né? E as suas implicações, como é que ele se estabelece. O primeiro dado que nós vamos chamar aqui a atenção é para o que basicamente seria essa questão de narração, né? A narração é, de uma certa forma, um arranjo, uma sequência de fatos onde personagens se movimentam num determinado espaço, num determinado tempo. Em princípio, é com essa simplicidade que a gente pode falar. E vai ser baseado na ação que personagens vão trafegar por espaços e por um tempo, por um determinado tempo, ou indeterminado tempo, vai depender do processo, né, em torno de um enredo. Se a gente for observar esse termo narração e narratividade, nós vamos perceber o seguinte, né? Existe narração precisa de um determinado acabamento, está no campo da ficção, ok? A gente ouve histórias o tempo todo, mas no campo da ficção a gente precisa de uma série de elementos. Agora, há relatos, quando a gente fala no dia a dia, quando a gente conta histórias no dia a dia, existe narratividade nesses relatos, ok? Só que no campo da ficção, nós vamos perceber que existem elementos que o marcam, que o estruturam, que são chamados elementos da narrativa. E quais são esses elementos da narrativa? Né? É o foco narrativo, personagens, narrador, tempo, espaço, né? E o enredo, ok? Que é o primeiro que nós vamos falar aí, ok? Então, para ser ficcional, precisa desses elementos. Há necessidade desses elementos. O que é o enredo, gente? De forma bem objetiva, o enredo é o tema ou o assunto da história. É o enredo que vai estabelecer, que vai estruturar, em torno do enredo que vai ser estruturado todo o processo aí, ok? Existe um enredo que é o mais comum, que é o que a gente chama de enredo linear, né? O que é o enredo linear? É aquele que mantém um processo demarcado, que tem apresentação, complicação, clímax e desfecho. Como é que é isto, né? Se vocês observarem aqui nesse diagrama, a apresentação e a complicação, logo depois que os personagens são apresentados, começa a subir a complicação, até que vai chegar num ponto que a gente chama de clímax, que é um ponto alto, é o ponto mais alto da trama, que vai preparar para o desfecho, que é o local, o momento em que os pontos, né, o ponto da narrativa, os conflitos serão resolvidos, ok? Observem que isso é o que a gente vê aí mais comumente numa quantidade gigantesca de filmes. Tá legal? Esses enredos que são levados de forma linear são aqueles que normalmente atraem o público de uma forma geral, ok? Porque são retos, né? São enredos que seguem essa estruturação bem demarcada, tá legal? Vamos dar um exemplo aqui de uma história que tem princípio, meio e fim, e que é um enredo chamado de linear. Olha só, meteu-se um mono a falar numa roda de sábios, e tais asneiras disse que foi corrido a pontapés. Que? Exclamou ele. Enxotam-me daqui, negam-me talento, pois hei de provar que sou um grande figurão e vocês não passam de uns idiotas. Enterrou o chapéu na cabeça e dirigiu-se à praça pública, onde se apinhava a copiosa multidão de beócios. Lá trepou em cima de uma pipa e pôs-se a declamar. Disse asneiras como nunca, tolices de duas arrobas, besteiras de dar com pau. Mas como gesticulava e berrava furiosamente, o povo em delírio o aplaudiu com palmas e vivas. E acabou carregando-o em triunfo. Viram? Resmungou ele ao passar ao pé dos sábios. Reconheceram a minha força? Respondam-me agora, que vale a opinião de vocês diante desta vitória popular? Um dos sábios retrucou serenamente. A opinião da qualidade despreza a opinião da quantidade. Tá? Essa aí é uma fábula do Monteiro Lobato que tem princípio, meio e fim, ou seja, apresentação, complicação, clímax e desfecho.
Existem enredos também chamados de não lineares, tá? Que são aqueles enredos que não obedecem essa sequência, eles não seguem essa ordem, né? Fogem dessa ordem que seria a ordem do enredo linear. Nós temos um exemplo clássico, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, onde ele, né, observe que ele inicia, né, olha como é que ele inicia o texto. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi o outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Vejam que aqui o Machado, ele começa exatamente por onde? Onde seria o fim. Ele começa pela morte do personagem. Quer dizer, é o personagem que morre e esse personagem morto é que vai contar a sua própria história. Ok? Seguindo aqui para outro tópico necessário na existência da questão aí dos elementos da narrativa, eu vou procurar ser um pouco mais rápido, para que a gente possa passear por esses elementos aí com mais rapidez e o vídeo não ficar muito longo. Nós falamos de narrador ou de foco narrativo, né? E o que é o narrador ou o foco narrativo? É a voz que está dentro do texto, né? Isso vai garantir para a gente o seguinte: autores não são narradores do texto, tá? O autor de um texto não é o narrador do texto, senão ele deixa de ser ficcional. Ok? Os narradores, eles vão ser divididos em dois tipos. O narrador personagem, que é o que vai participar da história de uma forma bem objetiva, e o narrador observador, que é aquele que não participa e que é um grande observador. No primeiro caso, nós temos uma narração em primeira pessoa, onde vai aparecer o eu. No narrador observador, nós vamos ter aí a narração feita em terceira pessoa. Ele ou ela, eles ou elas. E, em alguns casos, também pode aparecer um narrador chamado de onisciente, que é aquele que conhece toda a história. Diferente do narrador observador que conta os fatos por sua ótica, esse sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Ok? Nesse caso aqui pode haver até uma mistura em primeira pessoa, terceira pessoa, já que esse narrador é onisciente. Não deixem de lembrar disso, hein, gente? É importante fazer, a voz do texto não representa a voz do autor do texto. Tá legal? Outro elemento a ser destacado é o tempo. E o tempo aqui, de forma bem objetiva, eu vou trabalhar com vocês de forma bem rápida, né? O tempo ele vai aparecer em duas formas. O tempo chamado de cronológico, que é um tempo real, né? Que é o tempo em que as coisas acontecem, que a gente conhece, né? É o tempo que a gente conhece aí, porque é o tempo em que nós vamos ter a presença do relógio, né, que é esse tempo que a gente conhece, que todo mundo conhece, ok? Esse é o tempo chamado de tempo real, tá legal? Esse tempo chamado de tempo real é o tempo que o relógio marca, é o tempo que o relógio traz pra gente, ok? E olha o exemplo aqui embaixo, ó. Na segunda-feira voltou o menino armado com sua competente pasta a tiracolo, a sua lousa de escrever e o seu tinteiro de chifre. O padrinho o acompanhou até a porta. Logo nesse dia aportou-se de tal maneira que o mestre não se pôde dispensar de lhe dar 4 bolos. Né? Vejam que aqui nós temos a demarcação clara do tempo. Na segunda-feira. Ok? Vejam que isso é o que a gente chama de tempo cronológico. E o tempo psicológico, gente? Esse tempo psicológico é o que a gente chama de tempo individual. Né? É um tempo em que não dá para a gente marcar, não há cronologia nisso. Né? Não há cronologia nisso. Né? É o local em que nós vamos ter o quê? Né? Em que o tempo vai passar de forma diferente, ele é completamente diferente, porque é o tempo que a gente chama de interno. É só a gente perceber o seguinte, eu coloco um exemplo aqui para vocês. Sabe quando a gente espera naquela fila da padaria? Né? E de repente 10 minutos parece que você está ali há 500 horas esperando, e quando você quer dormir mais um pouquinho, 10 minutos passam como se fosse um.
O tempo real é o mesmo, mas as sensações daquele momento fazem você sentir o quê? Que demorou mais ou que passou mais rápido. Esse é o tempo psicológico, é aquele que você às vezes tem um final de semana fantástico e que parece que o tempo passou em 5 minutos. De repente você tem um outro final de semana em que 2 horas de uma tarde enfadonha de domingo, antes de começar o Domingão do Faustão, você parece que passou a sua eternidade toda ali. O tempo psicológico é isso. Ele não segue a ideia do relógio. É muito especial. Ok? Quando a gente fala de espaço, gente, o espaço é o local onde as coisas, onde as coisas acontecem na narrativa. Né? É o espaço social, onde as pessoas circulam, onde os personagens transitam. Isso é o que a gente chama de espaço. Mas ele também pode ser dividido, né, em 2 partes. O espaço chamado social e físico e o espaço psicológico, que é quando, por exemplo, os personagens estão pensando calmamente em algum lugar. Tá? O espaço ambiente físico é o espaço real, que serve de cenário. Ok? Não esqueçam disso. O espaço social é o ambiente social onde passam os personagens, né, onde passam os figurantes, onde eles se movem. Já o ambiente psicológico é o quê? É o espaço interior das personagens. É onde é aquele momento em que o personagem para pensar. Ok? Seguindo aí, hein? Tipos de personagem. E quais os tipos de personagens que nós temos, gente? Né? Nós vamos ter nas narrativas vários personagens diferenciados. Tá? Personagens que têm características as mais variadas, nós vamos encontrar. Características humanas as mais diferentes possíveis. Né? Esses personagens, quer dizer, vão estar presentes também no cinema, no teatro, na televisão, nos desenhos. Em qualquer lugar que tenha narração, ficção, vamos ter a presença de personagens, tá? Que vão aparecer para nós aí nesse processo. Ok? Seguindo, olha aqui, ó. Nós temos aqui já de saída 2 nomes que vocês vão perceber com muita rapidez: protagonista e co-protagonista. O que é isso? Né? Os protagonistas, protagonista é aquele personagem principal mesmo, é o herói, assim, o super-herói da obra, aquele herói que banca a estrutura da obra. E o co-protagonista? Né? Normalmente é aquele personagem que fica mais ao lado do protagonista, é aquele que fica mais próximo, é aquele que o acompanha durante todo o processo de desenrolar da ação. O antagonista, o que é, gente? O antagonista é o que se contrapõe ao protagonista. De forma bem clara, né? É aquele que vai jogar contra o protagonista. Ok? Normalmente, o que é? São os vilões, o Coringa, o Pinguim, que vão aí atacar o Batman. Ok? E o oponente? O oponente é aquele parceiro do antagonista. Né? Assim como nós temos o co-protagonista, nós temos o oponente, que seria o co-antagonista, se pudéssemos usar esse nome. Ok? Coadjuvante, o que é? É aquele personagem que é secundário. Ele não tem um peso absoluto, mas ele pode ter importância na trama. Ok? Ele pode aparecer, ele pode ser aquela figura que guarda o mistério, ele pode ser aquele elemento que marca, né, a história, por aí, aquela governanta, aquele mordomo, aquele policial que guardou as provas, aquele avô que está muito velhinho, mas que guardou as coisas, essas coisas assim. Né? Pode ser esse coadjuvante aí. Tá? Figurante, o que é? Bem, gente, figurantes são aqueles personagens que não têm, né, o mesmo... são personagens que aparecem na trama apenas para preencher espaço. Tá? Eles figuram no espaço, eles preenchem, eles passam atrás da cena, coisas desse tipo, mas eles não apresentam um peso, né, para o enredo. Tá? E nós temos aqui também, olha só, nós temos personagens chamados reais ou históricos, né, que são aqueles personagens que são inspirados em vidas reais. Nós temos os fictícios puramente, os fictícios mesmos, que são inventados, criados totalmente. Nós temos o real ficcional, né? É um personagem real, mas com uma certa personificação fictícia, né? E nós temos aquele ficcional, né? São aqueles personagens que não têm nenhuma relação com o mundo real, tá? Nada. Ok? Quanto
nós temos duas qualificações ainda para as personagens que a gente chama de planas e redondas, né? As planas são aquelas personagens que tem pouca profundidade, que não tem profundidade, elas são repetitivas, elas se mantêm numa mesma batida durante a narração inteira. Já as redondas não. As personagens redondas são complexas, são bem acabadas, elas têm interior, né? E elas fazem a trama andar para diante. Ok? E o personagem tipo? Bem, gente, personagem tipo é aquele padronizado, né? Esses programas de humor, normalmente, do tipo Zorra Total, Praça Nossa, esses programas de humor usam muito personagens tipos ou caricatos, né? Que marcam determinado tipo de personagens, que são os policiais, porteiros, delegados, né? Eles aparecem, eles ficam no estereótipo. Rapidamente aqui, quais as variações do gênero épico? Eu vou passar para vocês assim com rapidez, né? Que nós temos aqui a epopeia, né? O primeiro formato do gênero épico narrativo é a epopeia, foi que deu origem, inclusive aí por ser o que caracteriza o gênero épico, né? A epopeia, na verdade, é um poema épico, ok? É um poema épico, extenso em versos, né? Que trazia marcas, né? Que trazia normalmente uma história contada com grandes feitos, ok? O termo epopeia aí deriva do termo grego epos, que significa narrativa em versos grandiosos. São aqueles grandes fatos do tipo a Guerra de Troia, né? Nós temos aí grandes exemplos nesse processo, que são esses filmes chamados de épicos, tipo Coração Valente, tipo Gladiador, né? São filmes que estiveram aí, que ainda tem possibilidade de se ver, né? Troia, por exemplo, foi um exemplo, é um filme que ficou marcado aí durante um bom tempo, né? Aqui uma relação aí com os dois textos marcantes, né, onde se funda a poesia épica, né, que é com o Homero lá na Ilíada e na Odisseia, que está mais ou menos ali no século 9 ou 8 antes de Cristo. Não há aí uma certeza absoluta pelas datas, tá, gente? E nem de que tenha sido Homero que tenha escrito esses textos, ok? E uma grande obra, uma grande epopeia escrita em língua portuguesa são os Lusíadas, uma obra do português Camões. No Brasil nós vamos ter algumas obras nesse sentido que vão surgir ali no começo do século XVIII, o Caramuru de Santa Rita Durão e o Uraguai de Basílio da Gama, né? São dois escritores aí do arcadismo que vão utilizar esta técnica de epopeia. É uma mera imitação de autores renascentistas, né? Mas de qualquer maneira textos já em terras brasileiras. Nas narrativas, na epopeia, nós temos alguns elementos também que vocês vão ver que são próximos dos elementos que nós colocamos para vocês. O narrador, quem narra a história, o enredo, a sucessão de acontecimentos, personagens principais e secundárias e o tempo aí, né? A época e o espaço. Né? Quer dizer, vocês vejam que a estrutura da epopeia, o que muda da estrutura da epopeia é a sua forma, o que diferencia do que a gente conhece como narratividade? Exatamente porque ela apresenta essa divisão em 5 partes. A proposição é a introdução, onde o herói expõe seu tema, a invocação, né? A dedicatória, sempre na invocação aí, da epopeia, o herói pede sempre auxílio às divindades, às musas que o inspirem, que o coloque, né, em consonância com o universo para que ele possa se posicionar. A dedicatória, que é a epopeia sempre dedicada a alguém, né? A narração dos feitos heróicos, né? O epílogo aí, que é o encerramento da obra. Tá legal? E o romance, gente? Bem, o romance é uma forma literária bem mais já é mais moderna, né? Ela vai ter início com Dom Quixote, né? E ela, de uma certa forma, ela vai trazer aí, ela vai ser o repositório aí, vai trazer a marca desse gênero épico também, que se inicia com Miguel de Cervantes. O que tem no romance? O que marca o romance? Normalmente é uma obra grande,
é uma história completa, com enredo, temporalidade, ambientação, personagens definidos de maneira clara, mas que num número indefinido, tempo e espaço também indefinido, só que o romance é uma obra fechada, porque ele tem seu fim, né, dentro dele mesmo. Tá? É uma narrativa longa, né, que apresenta uma variedade grande de personagens no seu processo. Ok? A fábula é outra forma de escrita da narrativa, né? Só que a fábula é um gênero que vocês já devem ter visto, que é classicamente aquele formato de escrita em que animais tomam formas humanas, tem um fim moralista no seu processo. Ok? É uma narrativa quase sempre curtinha, mas com fim moral. Todo mundo conhece aí a Cigarra e as Formigas, né? São fábulas que a gente já viu aos montes aí. Tá legal? Seguindo aqui, nós vamos observar que nós temos a crônica também, né? A crônica já é um outro tipo de texto que ela tem uma marca diária. A crônica tem vida curta. Normalmente os cronistas, eles escrevem diariamente aquele fato que chama a atenção do cronista num dia. No dia seguinte, no mesmo dia ele põe no papel e isso vem para nós. Ok? Então a crônica acontece aí nos jornais. Quais as características da crônica? Ela é curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, espaço reduzido, às vezes nem personagens tem, às vezes é um fato só que chama a atenção. Tá? Vamos ao conto. O que é o conto? Gente, o conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, mais curto que o romance, mais curto que a novela, né? Onde tudo é reduzido. Tempo, espaço, narração, trama, normalmente é uma célula dramática só. É tudo muito curtinho, porque o conto ele tem um espaço determinado, ele precisa acabar. Ele começa, os personagens aparecem, e acabou. Chegou ao fim. Tá? Nós temos aí uma série de contistas brasileiros geniais. Machado de Assis, Monteiro Lobato, Drummond, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, né? Luiz Fernando Veríssimo, uma série de escritores diferentes aí. Ok? E por fim aí, gente, a novela. Né? A novela é um gênero que a gente... É até difícil a gente definir a novela, porque a gente vai ficar com a noção da telenovela. É próxima? Essa telenovela deriva da novela? Sim, certo? Mas, né, mas a novela também, ela apresenta aí um encadeamento. O que chama atenção nas novelas é o encadeamento dos capítulos, né, e umas características que são bem especiais. Aqui a gente traz o professor Massu Moisés para nos ajudar. Né? O que chama atenção na novela? Né? O que marca uma novela? A pluralidade dramática, ela vai ter vários enredos, né? Ela vai ser plural, a sucessividade, o enredo desenvolvido de forma sequencial, ou seja, as coisas vão se sucedendo, e o tempo, né? O tempo do gênero, né? É normalmente definido pelo calendário, pelo relógio. Espaço e tempo na novela são indissociáveis. Por quê? Porque os personagens vão ter que se deslocar nesse espaço e nesse tempo. Ok? A linguagem da novela normalmente é clara e objetiva, com muitas falas. Ok? Aqui a ideia de personagens, enredo e foco narrativo segue mais ou mesmo o que a gente já comentou com vocês. Ok? Obrigado pela atenção. Boa sorte.